que elas continuamente se façam e cresçam segundo Cristo e contribuam para o louvor. É uma forma de nós expressarmos que nós somos súditos de Cristo Rei e que nós queremos que Cristo reine, que nós queremos que Ele reine. Até porque continua o Vaticano II no decreto Apostolicam Actuositatem, que fala justamente do apostolado dos leigos. Antes era no Lumen Gentium, que é uma constituição dogmática que fala sobre a igreja, né? Então fala dos leigos também, porque os leigos são parte da igreja. Mas aqui é um documento sobre o apostolado dos leigos. Número 2. É uma citação grande, mas ela é importante para que nós compreendamos tudo isso. Nasceu a igreja com a missão específica de expandir o reino de Cristo por sobre a terra, para a glória de Deus Pai, tornando os homens todos participantes da redenção salutar e orientando de fato, através deles, o mundo inteiro para Cristo. Todo o esforço do corpo místico de Cristo que persiga tal escopo. Qual é o escopo? Tornar os homens participantes da redenção, fazer o mundo inteiro estar para Cristo, né? Então todo o esforço do corpo místico de Cristo, que é a igreja, que persiga tal escopo, recebe o nome de apostolado. Então, apostolado é isso, é levar Cristo aos demais, fazer com que Cristo esteja na sociedade. Exerce-o a igreja através de todos os seus membros, não é das monjas, dos padres, é de todos os seus membros. Nós somos batizados, nós somos membros da igreja. Então o corpo místico e a igreja, que é o corpo místico de Cristo, exerce esse apostolado de levar as almas a Cristo através de nós. Não se eximam, porque nós pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões. Exerce a igreja através de todos os seus membros, não é quase todos, não é a maioria, não é boa parte, embora por modos diversos. O jesuíta age diferente do capuchinho, que age diferente do beneditino, que age diferente de um leigo solteiro, que age diferente de um casado, que age diferente do engenheiro, do médico, do empresário, do jurista. Pois a vocação cristã é por sua própria natureza também vocação para o apostolado. A vocação cristã é por sua própria natureza também vocação apostolado. Ah, mas eu não tenho vocação apostolado. Tem. É batizado? Então tem duas vocações. Vocação à santidade e o apostolado. Todo mundo tem isso. O batismo nos obriga a essas duas coisas. Santificação e apostolado. É isso que nós temos que fazer. São os deveres de todo cristão. Todo cristão. De maneiras distintas. Uma carmelita enclausurada não faz um apostolado espiritual. Não vai para o meio da praça levar as pessoas a Cristo, convidar para uma missão. Não. Ela reza para os apóstolos, para os que fazem apostolado explícito. Ela reza para os missionários, ela sacrifica por isso. Ela faz o apostolado ali dentro, lavando uma panela, colhendo uma verdura, cozinhando, é apostolado também. Porque tudo isso reflete a glória de Deus e leva pessoas a Deus. Mas se a própria vocação cristã, por sua própria natureza, também é vocação para o apostolado, os leigos, participantes do mundo sacerdotal, profético e régio de Cristo, então nós participamos de certa forma disso de Cristo, compartilham a missão de todo o povo de Deus na igreja e no mundo. Tá, mas como é que realizam esse apostolado? Realizam verdadeiramente o apostolado quando se dedicam a evangelizar os leigos, tá? A evangelizar e santificar os homens e animar e aperfeiçoar a ordem temporal com o espírito do evangelho, de maneira a dar com sua ação neste campo claro testemunho de Cristo e ajudar a salvação dos homens. O médico que compreende bem as dores e as necessidades do seu paciente está dando testemunho de Cristo. O empresário que gera empregos e que é humano com os seus subordinados está dando testemunho de Cristo. Alguém que faz parte do governo, alguém que faz parte de uma instituição governamental, ou que seja funcionário público, ou juiz, ou promotor, delegado de polícia, tem que cumprir as suas missões nesse órgão de governo, de modo a saber que ele está usando o dinheiro público para servir ao povo, tratando bem os seus subordinados, tratando bem os seus iguais, respeitando os seus chefes, e com isso ele está dando testemunho de Cristo para os outros. Nós, nos papéis, nos compromissos que nós temos dentro do Reino Cristo, esse aqui é o antigo, né? Tem um novo, bonitinho, mas tem um texto do antigo que a gente recebia,
tem uma parte de um texto que é muito interessante que ilustra o que eu estou falando, né? No seu trabalho, na sua vida estudantil. Aqui fala do que o membro do Reino Cristo tem que ser. Isso vai para todo mundo, tá? Não é uma coisa, vocês são diferentes. Não. Para todo mundo. Na sua condição de cristão e de apóstolo, não pode estar ausente do seu trabalho profissional e de sua vida estudantil. Este é o mundo que você deve recristianizar, com o testemunho, a palavra e a ação. Por isso, aí elenca algumas ações que nós temos que fazer. Seja responsável e estude com esforço. Isso aí levar o reino de Cristo aos outros. Seja justo com todos, colegas, chefes, subordinados. Seja sincero, nobre, leal em pensamentos, sentimentos e ações. Seja coerente e fiel nos seus princípios. Exerça uma ação mais eficaz em favor da igreja. Aproveite o tempo com intensidade e procure apoiar projetos apostólicos que correspondam às necessidades mais urgentes da igreja. Isso é a tarefa do leigo. Não, mas qualquer um tem que ser, mas nós temos que ser por amor a Cristo. Eu tenho que entender quando um subordinado meu precisa de alguma coisa. Eu tenho que respeitá-lo. Eu tenho que estar disposto a fazer um trabalho honesto, a sugerir que determinadas ações nós não podemos tomar porque elas violam princípios éticos, ou aconselhar. Muitas vezes tive que aconselhar agentes de polícia que tinham problemas até em casamento. Tá, vem cá, senta aqui, vamos lá. Você está fazendo merda, cara. Pô, tua mulher está lá, você está fazendo porcaria. Ah, pois é, chefe, não dá. Não, como não dá? Tem que fazer assim, assado. Faz parte da nossa função. Não é a minha missão, eu não sou pago para isso. Mas o cara chega lá com um problema e me relata, eu vou dizer, pois é. Porque eu estou treinando minha mulher a roubar, que legal. Não, vamos fazer esse tipo de coisa. Se apresenta a oportunidade para que eu reforce uma virtude, eu vou procurar fazer isso. Não significa que só por isso nós estamos exercendo a fé cristã no trabalho. Não. Fazer o trabalho correto, chegar cedo, ou exercer as horas corretas, não ficar enrolando, enganando. Quando eu estou em casa, estar realmente de corpo e alma em casa com os meus filhos. Claro que muitas vezes a gente sabe, o homem precisa de um tempo na caixa do nada, né? Ele chega em casa e eu preciso de uns minutos sem fazer nada. Aqui está pensando nada, mulher. Está pensando bobagem. Não estou pensando em nada. Quando o homem diz que está pensando nada, ele realmente não está pensando em nada. Tá? Vocês têm mais coisas na cabeça, são mais criativas, são mais inteligentes, vocês têm um universo interior muito mais rico. Nós não temos, nós somos primitivos, nós somos brutamontes. Quando nós dizemos que nós não temos nada mesmo. Que está fazendo nada. Tá, tipo uma bactéria. É uma bactéria, nós temos um momento bactéria do dia, né? Nós não temos nada. Eu estou cansado. Eu alterno um pouco de caixa do nada com caixa da violência. Às vezes eu estou pensando em nada, às vezes eu estou pensando em atos de violência. Aí eu tenho que me segurar também para não virar um psicopata. Ainda bem que eu tenho uma mulher que tem paciência, crianças que me animam e a fé que eu tenho em Cristo. Isso me segura. Mas tem que ser um pouquinho desvirtuado. E depois eu vou dar toda a atenção que eles precisam. Eu vou botar eles no banho, vou esfregar a cabeça, vou ajudar a Aline. Vem cá, pega um, é tudo. Não, vou, é primeiro fulano. Isso também eu estou servindo a Deus neles, servindo a Cristo neles. Ainda que tenha passado a fase da fralda cacada, que eventualmente volta sem a fralda. Mas é neles que eu tenho que servir. É a minha esposa que eu tenho que servir. Porque eu seja virtuoso, mas porque é minha obrigação. Como ela faz por mim. Como ela faz por mim, quando ela pensa em mim, faz uma comida que eu gosto. Ou como nós temos empregada, agora nós estamos sem empregada pediu a demissão, ela passou um concurso. Bom, melhor de vida, virou cozinheira de um hospital lá em Pretinho, que bom. Cozinhava bem, vou ficar doente, eu como comida lá. Bom, mas perdemos, aí nós contratamos uma outra. Terrível. Não exercia as atividades temporais segundo Deus. E aí a Aline demitiu ela. Mas eu sou tão boa, dona Aline. Já se acha tão boa, então não é. Né? Porque geralmente a gente sabe, nem todos nós somos bons em tudo. Nós temos uma área que nós não trabalhamos bem. Eu sou um bom delegado em algumas áreas, não sou em outras, outro é. E as empregadas que nós tivemos geralmente foram boas. Mas uma é uma excelente cozinheira e nem tão boa em algum ponto. Ou outra é excelente para arrumar banheiro, mas não é tão boa na cozinha. Não, essa era ruim de tudo. Tá? Ela não lavava o banheiro direito. Ela não limpava a cozinha direito. Ela nem dava oi para as crianças. Ela cozinhava pessimamente. Até que um dia a Aline diz, não, vou exercer os meus deveres de Estado, né, ajudando a limpar a casa e mostrando para ela como é. Aí a Aline foi pro chão, esfregar o banheiro e dizer, é assim. E ela de pé.
Pensa que ela pegou o pano para ir lá limpar? Não, ela não exerceu seus deveres de Estado. Mas a Aline ganhou algum galardão a mais no céu para um dia estar num grau de glória muito maior do que o meu, que fico falando mal dos outros pelas costas. Né? Mas o fato é que nós temos que exercer os nossos deveres de Estado no cotidiano, nós não precisamos esperar momentos heróicos para isso. Dentro do movimento Reino Cristo, nós temos algumas universidades, nós temos alguns colégios. Num determinado momento, a nossa equipe, lá de leigos, em Pelotas, passou a ideia, um colégio dos irmãos laçalistas estava à venda. Né? E alguns, o senhor, vamos comprar o colégio? Vamos comprar o colégio. A gente bota os padres lá, legionários, bota umas consagrados, e vamos fazer um colégio do Reino Cristo aqui. Mas tá difícil conseguir dinheiro, eles queriam não sei quantos milhões, vamos atrás, vamos conseguir assim e tal. Financiamento, aí tem um empresário que quer comprar e que ele era do movimento. Aí acabou que nós não compramos o colégio, que uma outra empresa comprou antes. Aí o pessoal desanimou. Até que foi dito por um padre para nós: vocês não precisam esperar comprar um colégio para fazer grandes coisas para Cristo. Até porque se vocês esperarem as grandes oportunidades para fazer grandes coisas a Cristo, vocês não vão fazer nada. Como é que Jesus dizia mesmo? Quem for fiel no pouco, ele acrescentará mais. Se você é fiel no pouco. Quando eu tiver uma universidade, eu vou fazer um curso de Direito, e eu vou ser professor desse curso de Direito na universidade muito católica, que eu vou ensinar às pessoas o direito natural e o direito em São Tomás. Tá, mas enquanto eu não tiver, eu não vou fazer nada, não. É o hoje, é o aqui, é o acordar quando o despertador tocou e não 5 minutos depois. É o ter paciência com uma pessoa que é lerda de coração e de mente. É assim, eu não preciso esperar o tempo das grandes coisas para fazer essas grandes coisas para Cristo. Eu tenho que fazer as pequenas para Cristo, porque Cristo deve reinar nas grandes e deve reinar nas pequenas. E se eu tenho condições de fazer as grandes e eu fizer as suas pequenas, eu sou um preguiçoso, realmente. Eu não posso chegar lá diante de Deus no dia do meu julgamento e apresentar obras que eu fiz em 80 anos, mas poderia ter feito em 8 minutos, tá? Porque eu sou um preguiçoso. Mas eu também não preciso esperar essas grandes obras para aí sim fazer apostolado. Porque eu não vou, primeiro porque eu não vou fazer, né? Porque quem não treina nas pequenas não consegue nas grandes. E segundo, porque o mandamento é de fazer as coisas, não fazer as grandes. Eu tenho que fazer todas. Certo? Isto é santificação. Isto é santificação do trabalho, isso é santificação do lazer, santificação dos deveres e ajuda na salvação dos homens. Os fiéis leigos, diz agora um discurso do Papa Pio XII, estão na linha mais avançada da vida da igreja. Na linha mais avançada da igreja. A igreja é um exército. Então, um exército tem umas forças militares. Ela tem marinha, e mesmo dentro da marinha tem especializações, tem navios que soltam torpedos, tem navios que são de comunicação, tem navios que servem para soltar aviões, soltar helicópteros, tem de apoio logístico, né? Tem navios que servem para desembarcação de fuzileiros, que são guerreiros anfíbios, e força aérea também, com vários tipos de transporte, de logística, ou de aviões de caça para bombardear. O exército mesmo de terra, ele tem artilharia, ele tem infantaria, ele tem cavalaria, ele tem engenharia, ele tem uma retaguarda logística, ele tem paraquedistas, tem paraquedistas especiais que fazem algumas coisas, tem ações de comandos que são multiuso. Quer dizer, há várias missões dentro de uma força armada. Cada um tem que cumprir o seu papel. Os leigos também têm que cumprir o seu papel. Qual é o seu papel? É a linha mais avançada desse exército que é a igreja. Né? Como nós fizemos na Cristiada, como o professor Diego falou ontem. Nós somos muitas vezes as buchas de canhão. Nós temos que estar lá onde o padre não chega. Eu não digo chegar fisicamente, é chegar com o seu testemunho muitas vezes. Ele está falando disso, que tem que aceitar os filhos que Deus manda, porque ele é padre, não tem mulher, não tem filho. Agora, quando um leigo fala, um leigo com boas condições sociais, com boas condições financeiras, geralmente quanto mais dinheiro parece que menos filhos, né? Com boas condições financeiras, com boa formação cultural, ou seja, ele tem acesso aos meios de contracepção e às grandes filosofias de contracepção. Quando um leigo assim, e que é líder na sociedade, e que influencia na sociedade pela sua profissão, pela sua colocação social, ele não somente fala que é preciso ter os filhos que Deus mande, mas ele efetivamente aceita esses filhos e tem uma família conforme que Deus vai mandar, que não é necessariamente numerosa, às vezes Deus manda um, mas ele está aberto àquilo. Isso é um testemunho que impacta mais a sociedade do que quando um padre no púlpito fala isso. Não estou dizendo que o padre não tem que falar,
Mas isso é a linha avançada da igreja. Quando um padre fala sobre o aborto, contra o aborto, ele é padre, nunca vai engravidar. Ou quando um homem fala, né, não é lugar de fala do homem, as coisas dessas feministas malucas, né? Então tá, mulher, nós vamos continuar falando contra o aborto, mas mulheres falem mais ainda, porque eles não vão poder acusar vocês de falta de lugar de fala. E aí não vai ter man interrupting e essas coisas do tipo. Vocês têm um lugar de fala. Falem mais. Vocês já falam. E já fazem coisas incríveis. Falem cada vez mais. Mas eles vão dizer, mas é porque tu é católica. Então, cada vez eu sou uma coisa. Então eu tenho que ser feminista e abortista para ser contra o aborto, né? Tem que ser incoerente para isso. Mas enfim, façam isso. Porque graças a eles de São Pio, diz o Pio XII, já estou canonizando o Pio XII, porque eu gosto que ele quer ser canonizado, né? Graças a eles, os leigos, a igreja é o princípio vital da sociedade humana. Ou seja, é ali que Cristo vai reinar, não é só na sacristia, não é só no mosteiro. Por isso, especialmente os leigos devem ter uma consciência sempre mais clara, não somente de pertencerem à igreja, eu sou membro da igreja, mas de serem igreja. Vocês são igreja. Eu sou igreja na delegacia. Temos que ser igreja no colégio, temos que ser igreja no trabalho, na faculdade, no lar, na cervejaria da noite, né? Comendo comida mineira, achando que está cara a carne, porque lá é mais barato, no Rio Grande do Sul. Lá nós temos que ser igreja, não somente pertencer, eu sou igreja. Então significa que eu tenho que dar testemunho. Até posso tomar umas 3 cachaçinhas no Mercado Central, como eu tomei, mas eu não vou tomar 15, senão eu não vou ser igreja. Eu vou ser uma igreja inconsciente, saindo de lá de maca. Eu não estou dando testemunho de Cristo. Ser igreja, isto é, comunidade dos fiéis na terra, porque é a igreja no céu e no purgatório, sob a direção de um chefe comum, o Papa, e dos bispos em comunhão com ele. Repito, eles, os leigos, são a igreja. É isso que nós devemos fazer. Mas é fácil para um membro do Reino Cristo falar de apostolado e de militância no apostolado, como nós estamos falando antes, porque a definição do Reino Cristo é ser um movimento militante apostolado que busca ardentemente a instauração e o crescimento do Reino de Cristo entre os homens, né? Mas a militância pelo apostolado, ela pode ser uma característica do nosso movimento, mas ela não é exclusiva. Assim como a santificação pelos deveres de Estado não é exclusiva para os membros do Opus Dei. Assim como a vivência da virtude evangélica da pobreza não é exclusiva para os franciscanos, o estudo teológico mais aprofundado não é exclusivo para os dominicanos, o silêncio não é exclusivo dos cartuchos, o ora et labora não é exclusivo dos beneditinos. As vocações da igreja, elas não trazem dados exclusivos, elas trazem ênfases em aspectos que são comuns a toda a vida cristã. Então existe uma espiritualidade cristã que é comum a todos. E quando algumas pessoas, porque nem todos, pode existir um grande movimento que é o movimento do sem movimento, né? A vocação cristã e a espiritualidade cristã é comum a todos. Todos têm que fazer isso. Eu, sendo membro do Reino Cristo, não tenho que dizer, não, eu tenho que fazer apostolado, nada de pobreza. Não. Como é que eu vivo a pobreza? Vivo a pobreza não é simplesmente doando tudo que eu tenho. Vivo a pobreza vivendo com economia, tendo regras para utilizar o meu dinheiro, ajudando os pobres quando posso, né? Isso é uma forma de viver a pobreza. E a castidade? Não, eu vivo a castidade quando eu não uso da minha esposa, mas uso da relação sexual de acordo com o desejo de Deus e como prova do meu amor pela minha esposa, me doando mais a ela do que exigindo que ela se doe a mim. Embora isso seja recíproco, então todo mundo ganha. O casal ganha. O fato é que todos nós vivemos todos os aspectos das distintas espiritualidades, mas algumas pessoas que estão em alguns ambientes, como o Opus Dei, como o Reino Cristo, como os beneditinos, como os cartuchos, como os carmelitas, eles vão, além de viver todo o aspecto da vida cristã, vão dar uma ênfase especial a algum aspecto. Então o Reino Cristo ele vai dar uma ênfase a esse aspecto do apostolado. E como dizia uma amiga nossa, que é do movimento lá em Porto Alegre, ela dizia, não se trata de fazer apostolado, se trata de ser apóstolo, que é uma coisa diferente. Fazer apostolado, não, eu vou fazer apostolado, vou dar uma palestra no ISPA, em Belo Horizonte, vou fazer apostolado. Não, quando eu vou na cervejaria lá, tomar cerveja com vocês, como eu fui ontem, eu também tenho que ser apóstolo. Ainda que eu não esteja fazendo apostolado explícito, tem que ser apóstolo. Então eu vou fazer apostolado quando eu vou gravar uma aula de liturgia no meu curso, no meu escritório. Mas depois eu tenho que ir para a delegacia e eu posso até não fazer apostolado, mas eu tenho que ser apóstolo lá também.
Então, ainda que seja específico da nossa espiritualidade, do Reino Cristo, da vocação do Reino Cristo, o ser um movimento militante de apostolado, por um lado eu tenho que observar outros aspectos, não com tanta ênfase, mas tenho que observar esses aspectos da espiritualidade cristã comum. Todos, inclusive aqueles que não são do Reino Cristo, devem sim fazer apostolado e ser apóstolos, porque isso não decorre da incorporação ao movimento do Reino Cristo, isso decorre do batismo. Como a pobreza evangélica decorre do batismo, como a santificação dos deveres de Estado que o Opus Dei prega, não é específico do Opus Dei, mas decorre do batismo. Então todos esses aspectos são específicos de todo mundo, ainda que alguns tenham uma ênfase conforme a sua vocação. E se a vocação é chamada de Deus, não é escolha pessoal, ainda que demande uma resposta da nossa parte. Então, saibam que vocês devem, como leigos, não simplesmente assistir passivamente ou ajudar a que outros trabalhem para que o mundo esteja aos pés de Cristo Rei. Vocês são responsáveis por, ao serem súditos desse Cristo Rei, ao reconhecerem que Cristo é Rei das suas almas, dos seus corpos, da igreja e da sociedade, levar esse reinado de Cristo, consciente ou inconscientemente, direta ou indiretamente, a todas as pessoas, sabendo que não se tem momento para fazer apostolado e momento para fazer outra coisa. Nós não somos apóstolos no momento de apostolado específico, nós somos apóstolos a todo momento. Ou se é apóstolo sempre, ou não se é apóstolo nunca. Ou nós temos uma mensagem a dar, quer por palavras, quer por atos, ou nós não temos mensagem nenhuma. Não existe meio apóstolo. Meio apóstolo era Judas Iscariotes, que era apóstolo e ainda traiu. Ou nós somos apóstolos sempre, ou não somos apóstolos nunca. E Deus nos manda ser apóstolo. Ser apóstolo não é uma escolha nossa. Ser apóstolo não é um enfeite à nossa vida cristã. Ser apóstolo não é algo que se acrescenta à nossa vida cristã. Ele é o básico da nossa vivência cristã. No momento em que nós somos batizados, Deus nos ordena a santificação e ao apostolado. Quando nós deixamos de nos santificar, nós estamos desobedecendo a Deus. E quando nós deixamos de ser apóstolos, nós estamos também desobedecendo a Deus. E temos que nos confessar gravemente diante de um sacerdote quando nós não somos apóstolos. E todos vocês saiam desse encontro do ISPA não simplesmente comprando meu livro, não simplesmente achando legal, conhecendo outras pessoas e entendendo teoricamente a necessidade do apostolado, mas que saiam daqui com os joelhos no chão diante de Cristo Rei, dispostos a entrar na luta contra a carne, contra o mundo, contra o demônio, para que Cristo reine pelo trabalho de vocês na igreja e principalmente no campo de batalha diária, que é a sociedade. Que viva Cristo Rei! Viva! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perguntas? Vamos abrir um tempinho para perguntas. Vai ter mais livro para vender? Aí é com o Guilherme. Tem sim, tem mais livro aí, né? Mas dele. Ah, é. Pela internet. Ah, então, aqui esgotou o do Rafael, mas lá na sala do ISPA a gente vai estar com mais exemplares. Ah, ótimo. Vai ter informação cada semana, gente, quarta-feira. Vai divulgar aí. Vocês vão ter aula quarta, né? Quarta sobre No grupo social da igreja. Aí lá terão os livros, tá? Mas esse livro dele, Sim. Tá, vamos abrir só um tempinho para perguntas. Fique à vontade. Vai ter outros livros vendendo ali, tá, gente? Também. São bons também. um sobre família, que eu vi o moço de você, que estava com um livro sobre isso. É um livro meio da minha esposa, mas não tem, vai estar esgotando. Mas em breve teremos boas notícias quanto a uma segunda edição. Tá. Bom, então, obrigado de novo, pessoal. Lembrando, então, reforçando os nossos horários, né, na sala. Às quartas-feiras, sempre 7h30, a gente começa, né, a gente tem as aulas. Vamos se manter aí pro próximo mês, vai divulgar ainda, né, o cronograma. Seguindo nas redes sociais, vão saber tudo. Isso, só seguir nas redes sociais. No Instagram, ISPA Brasil, no Facebook também, ISPA Brasil. E no nosso site também, www.ispabrasil.com. Muito fácil.
E aos sábados também agora a gente vai ter aula com o professor Anguete, né? Como eu falei ontem, sobre o Gustavo Corsão ou o Belloc, a gente está vendo ainda. E no próximo mês também vão se manter as atividades, então nos acompanhem, participem, né, dos eventos conosco. Eu vou chamar o Nicolas para dar uma palavrinha de encerramento. Então, muito obrigado de novo, professor, pela disponibilidade. Voltarei. Se Deus quiser, estaremos aí. Eu sou Sim. da hora, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor faz parte, que eu não vi antes, de uma entidade que se chama, o senhor é o católico, isso eu entendi. Mas o senhor faz parte de uma... Eu faço parte do Reino Christian, é um movimento apostólico internacional, é uma família espiritual que tem leigos, como nós, leigos que vivem a sua vida, casados, solteiros, consagrados, votos realmente, uma sociedade de vida apostólica, feminina e masculina, e uma congregação religiosa dos Legionários de Cristo. Todos fazem parte do movimento do Reino Christian. É uma entidade maior que congrega religiosos e leigos como nós. Em Belo Horizonte há também? Existiam membros do Reino Christian em Belo Horizonte, atendidos por um padre legionário de Cristo, na época do padre Ángel Llorente. Mas eu não sei como está hoje em Belo Horizonte, eu acredito que alguns membros tenham ido para outras cidades. Mas eu pela manhã entrei em contato com um dos nossos superiores no Rio de Janeiro, e em seguida eu devo ver aqui o WhatsApp, que ele vai me responder como é que está essa situação aqui. Existem alguns membros esparsos que recebem a visita de algum padre ou se vão a São Paulo ou ao Rio de Janeiro. Mas no resto do Brasil tem vários lugares. Né? No Rio Grande do Sul, no Paraná, nós temos seminários aqui para formação.